Olá, olá, saudações. Vamos para mais uma aula aqui no canal do professor Lindenberg História. Hoje vamos tratar sobre a Baixa Idade Média e as transformações que irão ocorrer no sistema feudal ou feudalismo, tá certo? Vamos discutir aquela fase de transição da chamada Idade Média para a Idade Moderna, tema que envolve a Europa, o norte da África, o Oriente Médio e todo o entorno do mar Mediterrâneo, tá certo? Não esqueça de seguir o nosso canal, comentar, deixar suas dúvidas, curtir as nossas aulas e indicar para os amigos e para os familiares, todos aqueles que precisam estudar, precisam de conhecimento e que têm curiosidade de forma geral pelos temas da história, tá bem? Então vamos ao tema. Lembrando que já existem duas aulas sobre a Idade Média, uma sobre a formação e as características centrais, outra sobre a formação da religião islâmica, e agora vamos abordar os aspectos finais desse período tão importante da história europeia, tão marcante, tão presente na realidade europeia até os dias atuais, tá bom? Então vamos lá, o que vai ocorrer na Europa nesse período? Primeira questão é que vocês devem, ao acompanhar essa aula, mentalizar países como França, países como Inglaterra, Alemanha, a região de Bélgica e Holanda, um pouco da Espanha, Itália, a região ali mais central da Europa. Tá? Então essas questões se passam naquela região especificamente, com mais centralidade na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália. Ok? Então vamos lá. O que vai ocorrer nesse período? Primeiro, um crescimento demográfico, um crescimento populacional, certo? No período imediatamente anterior, nós tivemos uma retração demográfica, por conta das crises, por conta das guerras, dos conflitos, da fuga das cidades para o meio rural. A população europeia ela não cresceu de forma significativa. Tá? Houve um decréscimo demográfico. Agora, nós estamos falando aí já do finalzinho da Idade Média, séculos 12, 13, 14, 15, do 13 ao 15, certo? Mais especificamente, tá bom? O que vai gerar esse aumento, esse crescimento demográfico? Primeiro, o aumento da produção agrícola, tá? Novas ferramentas, mais utilização do ferro, melhores técnicas agrícolas, então isso vai gerar uma produção de alimentos, tá certo? Logo, se tem mais alimentos, então a população tem mais segurança para se desenvolver, para crescer, tá certo? A família tem mais garantias de alimentar os seus filhos, certo? O que vai ocorrer também nesse período é o fim de conflitos, o fim das guerras contra os povos vistos como bárbaros, né? As tribos, aliás, as sociedades que viviam no entorno do antigo Império Romano, que já estão estabilizadas na Europa, que já estão consolidadas, que já estão estruturadas, já não precisam mais de tantos conflitos nesse período da história europeia, tá certo? Também já não existem de forma tão intensa as doenças que causaram as epidemias e uma mortandade absurda na Europa entre os séculos 13 e 14. Isso também já deixa de existir. Então, já não existem guerras, já não existem epidemias que dizimaram 30% da população europeia, como a peste bubônica, né? Então, você tem um cenário propício para o crescimento populacional, tá certo? Surgirão novas formas de trabalho. No campo, você vai ter gradualmente o fim daquelas relações servis, aquelas relações de sucerania e vassalagem. Isso vai gradativamente desaparecendo e outras relações de trabalho vão surgindo. Tá? Começa-se a se desenvolver
o trabalho assalariado, as pessoas deixam de ser servos e passam a trabalhar por um rendimento ao final de determinado período, de uma semana, de 2 ou de um mês, tá? E, aos poucos, essa população rural vai deixando os campos. Por quê? Porque as cidades europeias, os burgos europeus, começam aos poucos a se desenvolver, certo? Aquelas cidades, aqueles vilarejos que existiam no entorno dos castelos, no entorno dos grandes feudos, essas cidades começam a se desenvolver. As pessoas começam a perceber nas cidades melhores condições de vida, de trabalho e de sobrevivência. Logo, começa a ocorrer um movimento de êxodo rural, deixada do meio rural para chegada às cidades, ao meio urbano. Então nós podemos afirmar que, além do crescimento demográfico, nós teremos também um crescimento urbano, ou um desenvolvimento urbano na Europa, ali do final da Idade Média, séculos 13, 14 e 15, certo? Nas cidades desenvolvem-se as corporações de ofício e desenvolvimento do comércio e dos bancos, certo? Vamos explicar isso melhor. O que são corporações de ofício? São espécies de, vamos chamar de sindicatos, certo? Você tinha lá alfaiates, você tinha sapateiros, você tinha serralheiros, quem trabalhava com ferro. Então, essas pessoas que desenvolviam as mesmas atividades, elas vão se reunir em corporações para se fortalecer, para se desenvolver, para estabelecer medidas, padrões, valores. Então, os sapateiros produziam X sapatos por X valores da moeda na época, certo? A mesma coisa iria ocorrer com os artesãos, com os serralheiros. Então, eles se organizavam em associações. Normalmente, seus estabelecimentos ficavam em uma mesma região da cidade. Nós vamos ter muito isso em Portugal, onde eles vão falar a Baixa dos Sapateiros. O que é a Baixa dos Sapateiros? Era uma região onde estavam presentes a maioria ou as principais sapatarias, certo? A Baixa dos Serralheiros, ok? Então as corporações de ofício serão espécies de sindicatos que irão surgir no final da Idade Média nas cidades. E desenvolve-se também o comércio e surgem os bancos, certo? Os bancos começam a surgir nesse período, por conta do desenvolvimento também das feiras, especialmente as feiras da região de Flandres, da região da Champagne, da região dos Países Baixos, né? Flandres, Países Baixos, Champagne, na região central da França. Então, essas feiras que reuniam produtos dessas cidades, que reuniam produtos vindos do Oriente Médio, das Índias, né? Passaram a promover um desenvolvimento do comércio, um desenvolvimento das cidades, e surgem os bancos. O que eram os bancos inicialmente? Né? Eram banqueiros, burgueses, enriquecidos, ou que estavam enriquecendo, que se concentravam nas cidades e nas feiras e emprestavam dinheiro a juros. Nas feiras, eles montavam uma banca e nessas bancas eles emitiam cheques, notas promissórias e guardavam e trocavam moedas. Por isso o nome banqueiros, bancos, porque ficavam em um banco ou em uma banca montada na feira, trocando moedas, financiando as compras dos comerciantes, tá certo? Professor, mas isso não era inseguro? Era, porém mais inseguro era, imaginem vocês, uma feira europeia há 800 anos, um feirante que tinha, por exemplo, produtos das Índias, ele vendia e ele acumulava muita moeda no final da feira e ele tinha que se deslocar para outra cidade, normalmente passando por meio de florestas. E aí você tem, por exemplo, a figura do Robin Hood, né, que era aquele ladrão, ou aqueles bandos de ladrões que roubavam as pessoas. Então era mais seguro de entregar seu dinheiro para um banqueiro
recebia dele um cheque, uma nota promissória, na outra feira ou no outro lugar ele iria pegar esse dinheiro de volta. O banqueiro ficava com a parte, né, que era a parte exatamente por segurar o dinheiro do indivíduo. Ou a pessoa chegava na feira, não tinha o dinheiro para comercializar, ela ia lá no banco, no banqueiro, pegava uma parte do dinheiro, comprava suas mercadorias e devolvia um valor a mais. E aí surgem os bancos, aí surgem os banqueiros, aí vai surgindo a burguesia, essa classe que vai enriquecendo com o comércio e com o empréstimo de dinheiro a juros, tá certo? E hoje nós temos os bancos, surgem nesse período também, certo? Veja aí como é importante estudar história. Hoje, você tem 18 anos, já pode ter um banco virtual no celular, né? Tantos bancos virtuais que existem aí, sem esforço algum. Mas, para que hoje existam os bancos virtuais, foi preciso lá na Baixa Idade Média surgirem os banqueiros dessa forma, levando o dinheiro das pessoas de um lado para o outro. As criptomoedas, as pessoas recebem seus salários de forma virtual e compram de forma virtual sem pegar na moeda. Isso tudo é um grande avanço, mas tem a ver com a história do sistema financeiro, a história da economia, tá bom? Bom, e aqui eu falava das feiras, olha só. A retomada do comércio de longa distância, olha aqui os caminhos percorridos pelos feirantes, ou seja, cortavam toda a Europa, todo o mar Mediterrâneo, norte da África, Oriente Médio, chegavam até as Índias. Depois nós vamos ter aqui os produtos que virão do Brasil, aí já noutra fase, né? Que virão dos Estados Unidos, que virão da África para essa região aqui do centro da Europa, tá certo? A realização de atividades comerciais e manufatureiras, ou seja, pequenas fábricas, já passavam a existir na Europa, produzindo roupas, objetos, utensílios domésticos, ferramentas. Tá? Formação das feiras e das caravanas de comerciantes. As caravanas eram grupos de comerciantes montados em cavalos, certo? Que cruzavam toda a Europa de um ponto a outro, chegando até o Oriente Médio, passando aqui pela Itália, que era um local central de trânsito, porque a Itália está dentro do mar Mediterrâneo, próxima da África, próxima de Portugal e Espanha, próxima da Grécia, próxima da Turquia, do Oriente Médio. Então a Itália era um ponto de passagem obrigatório para quem cruzava o mar Mediterrâneo até chegar às principais feiras da Europa. Tá bom? Vamos dar uma ampliada aqui, para a gente observar melhor. Aqui nós temos a região da Liga Hanseática, que era uma liga de comerciantes exatamente para estabelecer critérios, regras, moedas nessa região. A região controlada pelos genoveses, né, da região aqui da Itália, Gênova, e eles vão estabelecer relações em diversas partes da Europa e da Ásia. A região controlada por Veneza, também na Itália, certo? A região da Catalunha, os catalões, aqui na Espanha, Barcelona, e aqui no norte da África, também controlado pelos espanhóis, a região da Champagne, aqui, centro da Europa, uma das principais regiões de feiras de comércio da Europa naquele período. E aqui as rotas, né, terrestres, as rotas marítimas, e aqui as caravanas que partiam do Oriente Médio com temperos, especiarias, tecidos finos, incensos, ouro, prata, diamante, tá certo? Para o centro da Europa. Ou seja, o que nós podemos concluir dessa leitura cartográfica? Esses eram os locais de grandes negócios entre os séculos 11 e 13, certo? E com essa movimentação toda de pessoas circulando de um lado a outro, com moeda, com capital sendo produzido, é óbvio que nós vamos ter uma mudança significativa na Idade Média. Ou seja, saímos daquela fase em que o comércio não era tão importante,
em que a religião controlava a vida das pessoas de forma absoluta, em que o senhor feudal controlava a vida dos trabalhadores, e agora nós vamos ter uma mudança significativa nessa Europa medieval. Por isso nós chamamos de Baixa Idade Média. Por que Baixa Idade Média? Porque as características medievais já não estão tão presentes nesse período e a sociedade começa a viver um processo de transição. Ela deixa de ser medieval e passa para uma lógica mais moderna. O lucro, o comércio, o mercantilismo e depois o capitalismo passam a fazer parte da vida das pessoas. Por isso nós temos uma transformação significativa na Europa nesse período. Ok? Olha aqui a geografia presente, a importância de analisarmos os mapas, a importância de saber que aqui é a Europa, aqui é o Norte da África, aqui é o Oriente Médio, aqui está a Rússia, identificar Portugal, Espanha, Itália, tá certo? Inglaterra, França, Alemanha. A geografia é essencial para que a gente possa compreender as mudanças históricas nas sociedades. E a geografia se faz também com essa movimentação de pessoas, certo? Com esse vai e vem, tá bom? Então, são conhecimentos que se cruzam nesse processo histórico das sociedades humanas. Então, e aqui nós vamos ter outra característica importante da Baixa Idade Média, que são as cruzadas. As cruzadas medievais. Tá? Alguns de vocês, ou todos vocês que vê essa aula agora, certamente já viram a clássica Cruz de Malta, né? Que representa, no caso do Brasil, um clube de futebol, que é o Vasco da Gama, certo? A Cruz Maltina. A Cruz dos Cavaleiros Templários, certo? Por conta dessa cruz, né, no peito, nos escudos, nas armaduras, aqui aqueles movimentos militares passaram a ser chamados de cruzadas, certo? Então, o que motivou essas cruzadas? O que foram as cruzadas, certo? As cruzadas foram movimentações militares organizadas pela nobreza europeia medieval, por algumas monarquias e pela Igreja Católica, certo? A justificativa das cruzadas era retomar a cidade de Jerusalém para o controle dos cristãos católicos europeus, certo? A cidade de Jerusalém, que hoje é capital do Estado de Israel, ela é uma cidade considerada sagrada por 3 importantes religiões monoteístas. Ela é sagrada para a religião judaica, porque Jerusalém faz parte, né, do relato bíblico do povo hebreu no Antigo Testamento. Então ela é importante para o povo hebreu. Jerusalém é importante para os cristãos, que têm origem na religião hebraica, porque foi em Jerusalém onde nasce Jesus Cristo, de acordo com o relato bíblico. E Jerusalém é importante para os povos muçulmanos, porque na tradição islâmica foi a partir de Jerusalém que Maomé, o último dos profetas, foi arrebatado para o céu. Tá? E lá existe uma rocha onde eles acreditam tem a marca do pé direito de Maomé quando ele é levado. Certo? Então Jerusalém é uma cidade importante para essas 3 religiões monoteístas. É a cidade sagrada, uma cidade sagrada para essas 3 religiões. Uma cidade muito importante na cultura mundial. Nesse período, Jerusalém não estava sob controle dos cristãos, tampouco estava sob controle dos judeus. Jerusalém estava sob controle dos povos árabes muçulmanos, que haviam se expandido, como nós já vimos em aula anterior, e controlavam a cidade de Jerusalém. Então, a justificativa para o surgimento e desenvolvimento das cruzadas era retomar Jerusalém para os cristãos, tá certo? Católicos. Porém, existia muita coisa por trás dessa intenção cristã de recuperar Jerusalém. Tá? Havia uma perseguição aos muçulmanos e aos judeus, havia uma perseguição
muito forte a todos aqueles que não professassem a religião católica. A Europa tinha, né, uma instituição, aliás, a Igreja Católica tinha uma instituição chamada de Inquisição, que aqueles que não seguissem a fé católica, cristã católica, deveriam ser julgados e, se condenados, queimados na fogueira para purgar os pecados e serem levados para o céu. Seria uma espécie de conversão final à base da violência, certo? Então havia essa justificativa, retomar Jerusalém, mas havia, na verdade, uma perseguição muito grande aos judeus e muçulmanos, tá certo? Então as cruzadas se fez com esse propósito. Tá? Mas também, lembram que no começo da nossa aula de hoje, de agora, nós falávamos que havia um crescimento populacional na Europa, então tinha que ir em busca de novas terras. Então, as cruzadas buscavam também ampliar o domínio territorial da Europa sobre outros povos, para que a população europeia pudesse ir se expandindo, porque a Europa já estava pequena para o tamanho da sua população. Tá? As cruzadas serão lideradas pela Igreja Católica e pela aristocracia feudal. Vale ressaltar que o clero católico e a aristocracia feudal estavam começando a perder poder e espaço, porque a burguesia comercial estava em ascensão, em desenvolvimento. Então, esse movimento de cruzada era como se fosse um último suspiro, ou um suspiro importante, não diria o último, para a aristocracia e para a Igreja Católica, que estava perdendo poder, espaço e autoridade na Europa, que estava deixando de ser feudal. Tá certo? E havia um objetivo de unificar a cristandade. A cristandade estava muito difusa, a Igreja Católica era muito corrupta nesse período, tinha muitos problemas, e a cristandade estava espalhada, meio que sem rumo. Tá? Então esse movimento buscava unificar os cristãos. Eram expedições militares que se dirigiam a Jerusalém, como eu disse, com esse objetivo, com essa justificativa de reconquistar a cidade de Jerusalém. Foram ao todo 8 expedições, 8 cruzadas, que duraram. Foi um movimento secular, 2 séculos, 200 anos de guerras, de conflitos. Resultado, retomada da cidade de Jerusalém pelos muçulmanos, tá certo? Os muçulmanos continuaram dominando a cidade de Jerusalém, e como consequência, nós vamos ter a formação de rotas comerciais e de cidades, contato do Ocidente com a ciência islâmica e a filosofia greco-romana, introdução das especiarias na Europa. Ou seja, as cruzadas, do ponto de vista religioso, ela surtiu pouquíssimo efeito. O que ela vai surtir de efeito é uma ampliação das atividades mercantis, comerciais, maior acesso às riquezas do Oriente Médio, tá certo? Essas riquezas vão ser canalizadas para a Europa, pilhagens, saques, domínio territorial, entre outras coisas, tá bom? O que as cruzadas menos tinham eram questões de fato religiosas. Elas tinham mesmo eram questões econômicas, políticas, territoriais, certo? Óbvio que a igreja está envolvida, porque ela tinha um papel ainda muito importante na Europa medieval, na Europa feudal. Então era preciso, para convencer as pessoas a participarem das cruzadas, era preciso utilizar o poder que a Igreja Católica tinha para controlar as mentes e a vida das pessoas naquele momento, certo? Então nós chegamos à crise do sistema feudal no século XIV, tá? O sistema feudal não se sustenta mais, as transformações que ocorrem na Europa são muito intensas, mudam de forma significativa a estrutura daquelas sociedades, e nós passamos a ter, a partir do século XIV, século XV, uma nova sociedade que nós chamaremos de sociedades modernas ou idade moderna. Tá bom? Vamos ver então o que vai ocorrer nesse período. Aumento populacional, como vocês já sabem, necessidade de maior produção de alimentos, isso vai acontecendo, transformação de florestas em áreas cultiváveis, as florestas passam a ser
aos poucos privatizadas para a criação de lã, a criação de ovelhas, desculpa, para a produção de lã, a criação de gado para o transporte e a alimentação, tá certo? Então, ocorre uma intensificação dessa lógica da privatização das terras. Terras que passam a pertencer à nobreza, que já tinha muitas, que passam a pertencer à burguesia, que tinha poucas terras. A igreja perde parte do seu território, a Igreja Católica, que dominava muitas extensões territoriais, tá certo? Na Europa. Ocorre também o comprometimento da produção agrícola, causado por alterações climáticas, chuvas torrenciais e frio intenso. Então, as sociedades passam a sofrer de forma mais intensa as mudanças climáticas já naquele período. Então, as intervenções humanas elas já passam a ser perceptíveis nas questões ligadas à produção de alimentos. Tá? Hoje, questões que nós discutimos hoje, como o aquecimento global, efeito estufa, emissão de CO2 na atmosfera, essas questões, óbvio que não eram do conhecimento das sociedades naquele período, porque a ciência não estava no nível, obviamente, que está hoje, mas as alterações da natureza que se processavam desde a antiguidade começam, portanto, a fazer parte da realidade das sociedades humanas. Tá bem? Vamos ter fome nesse período, apesar em algumas fases nós termos aumento de produção de alimentos, nós vamos ter também fome. Entrada na Europa pelos portos italianos da bactéria da peste bubônica. Tá? Crescimento populacional nas cidades com péssimas condições sanitárias. Resultado, doenças. França e Inglaterra, rivalidades políticas e econômicas. Guerras constantes, a chamada Guerra dos 100 Anos, entre franceses e ingleses, que vai desestruturar o centro da Europa. Resultado, nós vamos ter uma diminuição da população, crise social e econômica, revoltas camponesas e urbanas e uma desestabilização do sistema feudal, que era um sistema praticamente milenar, certo? Um sistema feudal baseado nas relações de sucerania e vassalagem, baseado no poder da Igreja cristã católica sobre as sociedades europeias, baseado também na fragmentação do poder político, uma característica da Idade Média. Os reis não tinham tantos poderes, os poderes estavam distribuídos com a Igreja Católica e com os senhores feudais. O rei existia, mas não era de forma absoluta. E uma das transformações que nós vamos perceber a partir de agora, a partir do século XIV, a partir do século XV, é exatamente o fortalecimento das monarquias, o surgimento de reis com poderes absolutos, e em torno desses reis, não tão somente a presença da nobreza e do clero, mas agora também a presença da burguesia disputando poder político, disputando espaços e buscando conduzir os rumos dos governos para atender aos interesses dessa nova classe dominante que surge na Europa no final do sistema, com a crise do sistema feudal, no final da Idade Média e começo da Idade Moderna. O que é preciso que vocês percebam quando a gente estuda esse tema é que a sociedade está em transformação, certo? Às vezes a gente estuda história como se fosse algo muito estático. E agora, com a Idade Moderna, que é o que nós iremos estudar, as sociedades estarão em constantes processos de transformações. A partir do ponto de vista europeu, eu estou falando. A partir de agora, nós vamos estudar o renascimento cultural, nós vamos estudar a expansão marítima, ou seja, a Europa ficou tão pequena que foi preciso cruzar os mares, atravessar o Oceano Atlântico e chegar até as Américas, chegar até o sul da África, contornar a África e chegar até as Índias, chegar até a China, chegar até a Oceania. Então, a partir do final do século XV, início do século XVI, nós vamos ter uma expansão
da Europa para outros continentes. Nós vamos ter a reforma religiosa, ou reforma protestante, que é a ruptura no poder absoluto da Igreja Católica sobre as mentalidades das populações europeias. Tá certo? Então, a partir desse momento, nós superamos a Idade Média, superamos a Idade Antiga e agora vamos analisar, compreender as sociedades europeias numa outra fase que nós chamamos de Idade Moderna. Vocês podem se questionar, professor, mas moderno somos nós hoje. Somos. Mas há 500 anos, quando os europeus olhavam pelo retrovisor, olhavam para trás, eles viam uma sociedade ainda, de acordo com a lógica deles, muito mais arcaica do que aqueles passavam a viver a partir dos século XV e século XVI. Ok? Então é isso. Crise do sistema feudal, mudanças na Europa motivadas pelo aumento populacional, pelo desenvolvimento do comércio, pela crise na Igreja Católica, pelas cruzadas e por todos os demais problemas sociais, políticos e econômicos que vão surgir na Europa e vão gerar uma outra Europa, uma outra sociedade, um outro tempo histórico. Ok? Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo. Até a nossa próxima aula aqui para o canal Professor Lindenberg História.